E olha só, o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, foi indiciado pelo STF pela Polícia Civil do Estado por perseguir jornalistas que escreviam sobre ele e seu governo. A gente vai tentar entender um pouco melhor aí o que aconteceu, porque não é de hoje que a gente vê alguns políticos perseguindo jornalistas, né? Agora no Plantão do Meteoro. Bom, a gente vai ter que debater esse assunto, mais uma vez falar sobre perseguição à imprensa. O governador Mauro Mendes aí, que estava usando a Polícia Civil para perseguir os jornalistas, e eu vou chamar novamente a Sofia Labanca, porque, Sofia, a gente viveu um período muito turbulento no último governo aí em relação à perseguição, e a gente está vendo isso ainda na escala estadual. Nesse caso, no Mato Grosso. O que aconteceu, né? Porque os jornalistas estavam ali escrevendo sobre ele, sobre a família dele, e utilizar a Polícia Civil do próprio estado para fazer essa perseguição, além de absurdo, é um crime, né? Pois é uma situação bem bizarra. Vocês vão ver que é mais bizarra ainda do que parece com essa descrição. Mas, enfim, o processo que o STF está aí julgando se refere a dois jornalistas, o Alexandre Aprá e o Enoque Cavalcante, que tiveram aí seus celulares e computadores apreendidos pela Polícia Civil do Mato Grosso por causa de uma decisão da Justiça, que a Justiça teria aí considerado que eles teriam cometido os crimes de calúnia, ameaça e associação criminosa. Mas, como eu disse, essa história aí é mais bizarra. Porque já existe aí esses jornalistas, né, especialmente aí o Alexandre Aprá, ele já tem aí um longo histórico de fazer reportagens que muitas vezes com denúncias contra o atual governador, né? Na verdade, o Mauro Mendes, inclusive antes mesmo dele ser governador, enquanto ele ainda era prefeito de Cuiabá. E então, teve aí reportagem, por exemplo, sobre fraudes em leilões judiciais, onde o governador teria participado, outra aí sobre um cara que tinha ganhado várias licitações suspeitas e que tinha dado uma joia para a primeira-dama, né? Então, assim, realmente situações suspeitas. E daí o governador colocou a polícia atrás dele, mas não foi só a polícia, teve aí também um detetive particular atrás dele. A gente pode ir para uma reportagem da revista Fórum, que entrevistou um desses jornalistas, o Alexandre Aprá, em fevereiro desse ano, para ver o quão bizarro essa história vai ficar. Tá na tela aí, ele fala logo no título, né? Estão usando a estrutura da Polícia Civil para perseguir jornalistas do Mato Grosso. Esse é o Alexandre Aprá falando, né? Exato. A gente pode descer para ver algumas aspas dele. Tem uma em destaque que ele vai falar sobre como o governador ficou muito bravo, né, depois dessas reportagens. Então, a gente pega ali. Foi aí que o governador ficou muito bravo, mas também a imprensa local, que ficou sem verba publicitária por meses por conta da suspensão dessa licitação. Tanto uma das licitações suspeitas lá do cara que deu joias para a primeira-dama. Tanto que, quando a licitação foi suspensa, comecei a receber recados de colegas, donos de veículos e outras pessoas envolvidas no meio, que interlocutores de dentro do palácio diziam que colocariam um investigador na minha cola. Interlocutores de dentro do palácio, né, diziam que colocariam um investigador na minha cola. Em junho de 2021, procurei o GAECO, né, que é o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado do Ministério Público, expliquei a situação e ele disse que não poderia fazer nada. 2 meses depois, fiquei sabendo do tal detetive. Um empresário me falou que uma pessoa foi contratada, um detetive particular, para me monitorar. Então, você vê o nível que a coisa chega. Quer ver ficar pior? Vamos ali para o parágrafo logo abaixo desse destaque. Queriam ou forjar flagrante de tráfico de drogas, colocando drogas no meu carro, ou armar uma situação onde eu estaria com um menor em um hotel. Os caras estavam tentando dar um jeito de forjar aí um falso flagrante como por tráfico de drogas ou por pedofilia, né, contra o cara. Acontece que a situação ficou tão absurda que o próprio investigador particular
ficou incomodado e entregou gravações para o jornalista, né? Isso, inclusive, foi reportado pela agência pública. E daí também houve aí essa ação, aí essa investigação por parte da Polícia Civil, né, que teve aí o recolhimento do celular e computador e tablets aí dos dois jornalistas, e também foi pedida a quebra de sigilo telemático, que torna a situação ainda mais complicada, porque isso aí poderia acabar comprometendo o sigilo das fontes desses jornalistas, né, que é uma coisa que é garantida pela Constituição. Perfeito. E se você pensar que as reportagens que incomodaram tanto eram justamente reportagens que iam contra o governador, é bem importante manter o sigilo das fontes nesses casos, né? Então, agora, uma coisa que a gente tem que destacar é que esses casos aí são bizarros desses dois jornalistas, mas não são únicos. Eu vou pedir pro Lúcio colocar aí na tela pra gente uma reportagem do Congresso em Foco de novembro do ano passado, que vai dizer lá, né, entidades pedem afastamento do governador do Mato Grosso por perseguição a jornalistas. E a gente descendo um pouquinho nessa reportagem, a gente vai ver ali, né, a Federação Nacional dos Jornalistas e o Sindicato dos Jornalistas do Mato Grosso que abriram essa ação, e eles citam não 2, mas 15. 15 jornalistas do estado foram alvos de ações da Polícia Civil em 2022. Todos eles devido a reportagens envolvendo o gestor e seus familiares. Gestor, no caso, o governador. Que, aliás, foi reeleito em 2022 no primeiro turno. Mas, enfim. Aí a gente vê, né, que realmente ser jornalista é uma profissão de risco no Brasil, né? 15 jornalistas. Isso daí não é coincidência, Sofia. Isso aí não pode ser considerado coincidência, porque 15 jornalistas que estão fazendo reportagens sobre ele e a família dele serem perseguidos, né? A gente não está numa ditadura, pessoal. A gente passou por esses momentos, inclusive no último governo, a gente viu muita perseguição com quem reportava contra, com quem trazia informações. A gente viu muitos jornalistas sendo perseguidos, sendo criticados publicamente pelo ex-presidente, sendo atacados pelo seu palanque também. Isso é um problema, porque aí a gente começa a ver a liberdade sendo cerceada, a liberdade de imprensa sendo cerceada, e a gente tem que lutar contra isso, né? A gente não pode perder esse tipo de liberdade, porque esse trabalho que é feito, né, em que a gente mostra os problemas, mostra as corrupções. Gente, se a gente não mostrasse isso, vocês imaginam quantas... Se mostrando já passa muita coisa por baixo dos panos? Você imagina se a gente não mostrasse? Sofia, você imagina se a gente não tivesse tido acesso a tudo que foi feito nesses últimos meses do ex-governo, que agora estão sendo alvos de investigação, né? Então, a gente não pode deixar isso passar, por isso que isso é destaque aqui. Pois realmente a gente vê que esse caso aí é um caso que eu acho que assim chama muito a atenção por toda essa história de colocar um detetive particular e a polícia e tentar forjar coisas. Mas a situação fica ainda mais complicada quando a gente pensa justamente no que a gente viu nos anos anteriores, casos como jornalistas, inclusive, sendo enviados à cadeia, né, como a jornalista que revelou o caso Mari Ferrer, né, a gente vê casos do presidente da Câmara dos Deputados pedindo indenizações, né, na casa de centenas de milhares de reais para veículos de imprensa que denunciaram o caso de violência doméstica contra a ex-esposa dele. Então, são muitos, o caso da Nayara Felizardo, lá do Intercept Brasil, que revelou toda a questão do abuso da lei da alienação parental acontecendo aqui no Paraná. Então, são muitos casos de ataque a jornalistas que estão fazendo um trabalho, como o Lúcio destacou muito bem, importantíssimo, né? Que basta vocês olharem quantas vezes um trabalho jornalístico acaba virando um inquérito policial, né? Que se não fosse o jornalista, aqueles crimes nunca teriam começado a ser investigados, para vocês verem a importância que o jornalismo aí tem. Mas